Olá, seja muito bem-vindo à abertura do mercado desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, mas a evolução das negociações com o mercado de Chicago, Nova York. Daqui a pouquinho, Robson Polotto, da G-Trade, estará conosco, comentando todas essas informações, principalmente com relação à soja, mas o destaque hoje também na abertura mostra as condições das chuvas que voltam ao Rio Grande do Sul, parte do Sul, Sudeste, e espalhar um pouco de umidade na região do Brasil Central. Isso levou um alento a muitos produtores que deram, né, largada e avançaram no plantio da próxima safra, enfim. Vamos dar uma olhadinha, antes de mais nada, em tempo real, como é que está a situação do clima. Esse é o satélite mostrando as chuvas na região norte do Brasil. Tem muita chuva se aproximando ali. Olha, tempestade no Rio Grande do Sul, perto de Santa Catarina, ali próximo de Santa Catarina, também do estado do Paraná. Muita chuva chegando ali pelo oeste do Rio Grande do Sul nesse momento. Se confirmada, é um volume até que expressivo. Muita chuva nesse momento no sul. Tem chuvas também sendo registradas na região do estado de Goiás, parte do estado de Minas Gerais, região central do Brasil com muita nebulosidade, chuvas pontuais também por lá, e a região norte continua com aquela condição típica de chuvas nesse período. Portanto, alerta nesse momento para tempestades, fortes chuvas no sul do Brasil, principalmente oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do estado do Paraná. Será que a região noroeste do estado de São Paulo também tem chuvas nesse momento? Daqui a pouquinho a gente vai confirmar. Bom, antes de mais nada, temos as informações do que deve acontecer hoje, pautar principalmente o mercado. O dólar está aí na abertura com queda de 0,49% a R$ 5,45 mais 52. E o índice Bovespa ontem, só para se ter uma ideia, o índice Bovespa seguiu nas negociações apresentando variação positiva aos 142.603 pontos. O que pauta hoje o mercado aqui no Brasil é a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lá na Casa Branca, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que pode, nesse primeiro encontro, abrir um espaço para reunião entre Lula e Trump para tentar resolver essas questões voltadas principalmente ao tarifaço. Vamos agora àquele giro, né, da Bolsa de Chicago e também Nova York, a acompanhar a abertura das negociações, todas elas no positivo. Soja, nesse momento, segue com alta de 0,50% a $10 mais 11 cents por bushel. Milho negociado com estabilidade, 0,03% a $4,17 mais 13. O trigo, 0,43% de queda a $4,95,88. O café ontem caiu, hoje sobe 398,45. Açúcar, 15,79, 0,64 de alta. Algodão, 0,69 de queda, 63,32. Petróleo, 58,60, alta de 0,57%. Mais um dia, não é novidade que o ouro venha batendo recordes sucessivos de ouro e de olho, na verdade, né? O ouro está aí $4.258 mais 4, uma alta de 1,35%. De olho nas questões voltadas aí principalmente à política econômica dos Estados Unidos, corte de juros, reuniões entre acordos entre China e Estados Unidos, tarifaço, e também, mais uma vez, aquele frágil acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, lembrando que o grupo Hamas começou a perseguir opositores e promover execuções na faixa de Gaza, e esse alerta já foi feito, inclusive, pelo próprio Trump, que pode, eventualmente, voltar a autorizar Israel a ações novamente no território de Gaza. Bom, mas vamos lá. A soja segue aí com alta em todas as posições, $10, 28,50, 4,25 de alta. Março, $10 e 44, 4,25 de alta. Maio, $10, 58,75, 4 cents de alta. O julho a $10 e 70, 13,75 de alta. B3, se tiver negociações, não tem ainda, mas deve seguir em linha com Chicago. Milho, nesse momento,
a 4 dólares 16,75, estável dezembro, março 4 dólares 32,25, estável, maio 4 dólares 41,25, ligeira alta, um quarto de alta, 0,25, o julho cai um quarto, 0,25 de queda, 4 dólares 46,75. Na B3, negociações abriram com ligeira queda para o milho novembro, 67,50, para o janeiro, R$ 70,00 mais 40 centavos. Tem o trigo também negociado na Bolsa de Chicago, queda em todas as posições, dezembro, 4 dólares 95,50, março, 5 dólares 12 mais 75, maio, 5 dólares e 25, julho, 5,36,50, queda para o trigo na Bolsa de Chicago. Quanto ao mercado do café, alta para o café em Londres, de 1,47, 4.614 dólares por tonelada. Lembrando mais uma vez que Nova York já abriu com negociações em alta. Vamos dar uma olhadinha, checar novamente. Está aí, café para o vencimento de dezembro, alta de 0,82 a 398,15. Demais posições também da Vida Luz. Colocar aí o café dezembro 398,50, março 377,65, maio 366,10 e julho 348,60. Bom, mais uma vez lembrando que ao longo dessa semana nós tivemos o café acima de 4 dólares por libra-peso lá em Nova York. Março na B3 tem primeiros contratos, ainda descolado de Nova York, com ligeira queda, março a 461 dólares e 80 por saca. Bom, boi gordo, só para poder finalizar esse giro, alta para o outubro a 312,30, 0,10 de alta, novembro R$ 323,95, 0,12 de alta, e ontem fechou o dezembro a R$ 329 por arroba. Bom, nós vamos agora direto a Cascavel, no Paraná, direto a G-Trade, porque posicionado por lá já está o Robson Poloto. Aqui eu dou meu muito bom dia. Como é que está o tempo, a temperatura em Cascavel, Robson? Muito bom dia, Sérgio Braga. Cascavel, mais uma vez, muito agradável. Dia bonito aqui, sol e potencial de chuva novamente. Pelo menos essa expectativa. Nós vimos agora há pouquinho o satélite mostrando que as chuvas estão avançando aí pelo Rio Grande do Sul, pelo estado de Santa Catarina, podem chegar até mesmo ao estado do Paraná, região sul-sudeste, com previsão de chuvas. Mas nós vamos lá, vamos ao que interessa agora também, né? Tudo que a gente fala aqui é importante, tudo que a gente fala aqui interessa, e eu quero saber de você o que está acontecendo nesse mercado de soja. Está aí na faixa dos 10 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Pode romper, pode subir mais, tudo pode, mas como é que você está avaliando nesse momento o mercado de soja lá em Chicago, Robson? Sérgio, no primeiro dia que eu comecei aqui com vocês, faz 10 dias atrás, o mercado estava exatamente nesse lugar, 10 dólares aí por bushel no novembro, 10, perdendo até os 10, e o João Batista falava, a gente conversou sobre isso. Até que ponto ali era um ponto bastante interessante. O João Batista até falou de especulador e eu comentei com ele que, a meu ver, consumidor, especialmente os consumidores. Natural que está plantando uma boa safra aqui. Os prêmios na colheita, historicamente, são mais baixos do que o prêmio na entre-safra. Então, entre esse mês e o próximo mês, a gente está nos maiores prêmios do ano. E na safra costuma ser os mais baixos. Então, às vezes, o comprador tomar uma participação de alta aí para safra, março, maio, e depois ele sim comprar o físico lá na frente, provavelmente ele vai ter uma boa oportunidade de comprar essa soja em níveis bastante satisfatórios. Então, é um mercado que, tocando 10 dólares, a gente não dá muito lucro para o produtor norte-americano, e isso tende a manter suporte firme no 10 dólares. Agora, bem, acho que é por aí. E, de qualquer forma, o que a gente vê no mercado é uma movimentação maior ao longo dessa semana, até porque os prêmios estiveram bem, né? Alguma reversão nesse sentido, devem arrefecer um pouquinho ou não? Devem continuar positivos os prêmios aqui no Brasil para a soja, Robson? Tradicionalmente, os prêmios seguem positivos até a entrada da próxima colheita, né? Obviamente, chega um ponto aí que as indústrias cessam, né, as suas atividades para fazer manutenção, e às vezes elas completam essas compras no final de outubro,
início de novembro, né? A hora que normalmente elas saem da jogada. E você tem Estados Unidos também ofertando soja do outro lado, porque a colheita já terminou, né, em outubro. Então, dezembro, janeiro, você já está ofertado de soja norte-americana também. Então, é um momento que o prêmio tende a se estabilizar, ficar mais calmo. E depois, a hora que você entra com a colheita, naturalmente, você tem prêmios no Brasil abaixo dos Estados Unidos. Principalmente para o interior, né? No Porto, tradicionalmente, fica bem equilibrado aí. Mas esse é o racional dos prêmios. Eu até avancei falando sobre os prêmios, porque a gente tem destacado ao longo dessa semana, inclusive, né, que no próprio clube, a gente tem toda essa atualização, né, e todas as informações, vocês também, com o Fernando Sofiati aí em Cascavel, na G-Trade, para melhor posicionamento do produtor diante dessas oscilações no mercado, né? Você falava a respeito dos prêmios positivos, que devem ficar assim até a entrada da próxima safra, mas esse suporte aí dos US$ 10 por bushel deve ser mantido, né? Pode romper, né? Ou deve se estabelecer ainda mantendo aí os US$ 10 por bushel lá em Chicago. Surgiu essa dúvida em relação a essa questão toda da cotação do mercado para a soja nesse momento. Pode romper ou vai se manter por aí? Sérgio, futuro a Deus pertence, né? Exatamente. Sim, pelo volume de teste que fez na região, fez muito teste já nessa região. Ele vem 16, 17 meses aí testando essa região. E agora uma sazonalidade normalmente de alta, depois, a partir de janeiro, lá para os Estados Unidos. Então, poderia sim segurar esse fundo e a chave do cofre a gente sabe na mão de quem que está, né? Tá do governo norte-americano junto com o governo chinês. Porque o comprador também, ele fala, pô, $10, né? E se o Trump se acertar com o chinês? Rapaz, isso vai valer 11, 12 rápido. Então, não vou deixar de comprar um pouco aqui a 10, porque historicamente também é um preço que rentabiliza. E uma coisa que eu aprendi no mercado, observando as pessoas mais experientes, né? Que não tinham a oportunidade de estar utilizando ferramentas de bolsa todo o tempo. A gente observava, eu observava que esse pessoal, ele olha muito a margem, o custo da produção. O comprador que usa para etanol, que usa para ração, que tem muita experiência, que usa para o gado, ele sabe olhar no mercado e ver, pô, o produtor está gastando R$40 para produzir uma saca de milho. Está 40. Eu vou comprar, ele está sem margem, deixa eu fazer meu estoque e me garantir aqui. Então, pouca gente tem essa sensibilidade, mas alguns têm. Então, eu vejo que quando você vai para um preço assim que é justo, é bom para o comprador, que dá margens na operação, o comprador tende a alongar um pouco o seu estoque, especialmente se tiver juros assim ajudando. Então, essa baixa nos juros nos Estados Unidos também ajudaria muito esse suporte nesse nível aí. E eu acredito que faz sentido. Agora o foco está no plantio, na semeadura, Brasil afora, tem essas chuvas sendo registradas. É lógico que o mercado sempre tem informações e é alimentado por essas informações. Primeiro, é lógico que essa questão da China e Estados Unidos é importantíssimo para que ocorra um movimento do mercado, as cotações, como você mesmo disse, que podem ter uma evolução a partir de um acordo, né, das exportações da soja da China para os Estados Unidos. E também agora, hoje tem aquele encontro entre o Brasil e os Estados Unidos, um primeiro pré-encontro, né, para abrir caminho entre Lula e Trump nas negociações aí do tarifaço. Isso também alimenta o mercado, né? Chicago também percebe essa reunião, isso é importante também. É lógico que tudo, como eu falei para você, né, alimenta o mercado, né? Todas essas informações. Essa reunião também está sendo colocada na balança, o Robson? Eu tenho certeza que os investidores eles estão de olho nisso. Nós estamos falando dos dois maiores fornecedores de soja e milho do planeta. É a ração, é a base da alimentação. Suíno, é aves, é a base da alimentação mundial. Então, tenho certeza que todos os líderes mundiais têm interesse, né, no que acontece com esses dois, e com certeza seria complicado para o mundo afora se tivesse uma aliança dos dois para poder trabalhar bem esses preços, né? Você teria praticamente um cartel igual acontece hoje com o petróleo.
se o Brasil e os Estados Unidos trabalhassem juntos, né? Então, você ditaria preço também, eu acredito que com tranquilidade. Então, é muito interessante para a China manter os Estados Unidos longe do Brasil, né? E manter os dois competindo, e não aliados, porque são os dois grandes fornecedores mundiais. E é natural que dois, assim, também compitam entre si, né? Dificilmente você vai conseguir um alinhamento de interesse. Mas, se existisse, a gente mudaria toda a conjuntura do mercado. Tanto é que esse encontro é entre o ministro Mauro Vieira e Marco Rubio, lá na Casa Branca, né? Combinados temas aí para tentar reverter o imposto, né? O tarifácio dos Estados Unidos, e o Brasil vai pedir outras reversões aí, as sanções aplicadas aos ministros da Corte. Mas é uma outra situação. Tomara que tenha pelo menos um acordo nesse sentido. Agora, e mercado do milho, como é que tem se comportado? Né? As cotações mostram aí que pelo menos o mercado brasileiro, na Vida Luz, consegue colocar os primeiros contratos negociados com milho lá na B3, para a gente observar, está aí, R$ 67,50 novembro, janeiro, R$ 70,40. O que esperar do mercado do milho, Robson? O mercado do milho hoje em São Paulo, indicado pelo CPE, está R$ 65. Então, se a gente olhar para o futuro, aí tem R$ 2,50 a mais sendo pago na mesa, que, vamos lá, os juros de 2% seriam em 30, né? Então está pagando 4% de juro nesse carrego. E paga para o quê? Para um mês. Então, assim, a princípio, não sei se o mercado tem isso a entregar nesse momento, especialmente com as chuvas boas entrando e plantio ok. Obviamente que uma puxada no dólar, alguma alteração, uma mudança nos prêmios, poderia fazer com que o mercado puxasse. Ano passado a gente via com muita clareza que ia faltar milho em algum momento no Brasil e que os preços iam ter que subir no primeiro semestre, né? A gente achava até que era mais para abril, maio, e foi mais para o final, justamente na virada de março para abril. Mas esse ano, pelos estoques divulgados pela Conab, pelo que a gente viu nos campos em relação à produtividade, eu vejo que talvez o mercado, assim como não subiu há alguns meses, ele pode ficar um pouco flat. E aí essa curva favorável, né, ao produtor, que está pagando aí 4% para 30 dias, né, que está pagando março aí 72 e pouco, você tem uma curva que favorece o produtor, que vai segurar o estoque, né, que gosta de ter a moeda aí, entende a moeda de troca pelos insumos e acredita na alta, ele poderia sim carregar essa alta já garantida com seguros no futuro. É isso que o mercado está possibilitando. Se ele não subir, você hoje toma um seguro, por exemplo, de milho para janeiro, 15 de janeiro, de R$ 68, o mercado está 65, né? R$3 acima. Vai pagar, acho que próximo de 1,50, alguma coisa assim, entendeu? Então, te coloca acima do nível futuro já. Então, se acontecer qualquer coisa, e o mercado cair ou não subir, você já está protegido. Acho que é uma estratégia interessante para quem está querendo carregar milho num cenário de bastante estoque, né? Quer dizer que em torno de R$ 1,50, R$ 1,50 para garantir o preço aí da saca entre 68 e 70. É isso que eu entendi, Robson? É de 68 para baixo, né? É 60... aproximadamente isso. Então, como o mercado hoje está 65 pelo CPE, você está garantindo R$3 acima do mercado já. Porque o futuro lá é uma hipótese. Concorda que janeiro é hipótese? A única realidade que existe é o preço de 65 São Paulo hoje. O de amanhã, a gente não tem certeza. Pode vir um Covid de novo e mudar tudo. É um cenário. Então, assim, a única certeza é o de hoje. Então, eu estou baseando quanto de hoje, você projeta 3 acima e você consegue pegar um seguro por metade disso, aproximadamente 1,50, né? Então, e esse 1,50 paga os seus juros até lá. Então, aí sim é melhor você não vender e tomar um seguro e esperar para ver, porque também se acontecer uma benção para você que está carregando estoque for 80, 90, você não vendeu. Você está totalmente a mercado, menos 1,50. Bom, Robson, e só para poder finalizar o milho, lógico, as operações de barter, as negociações, as vendas já estão avançando. Isso sempre acontece no início da safra, né? Com relação às trocas também, as operações de barter. Está tendo uma evolução nas vendas já futuras do mercado, no caso do milho aí também? Olha, no campo está rodando bastante. É um momento que o produtor já faz seus negócios, especialmente aqui no Paraná. Também quem deixa para fazer algum repique lá no Centro-Oeste.
O Centro-Oeste já é definido bem antes, né? E depois o pessoal só faz o repique dependendo da janela de plantio que conseguiu para soja. Então aqui o pessoal está conseguindo todo mundo plantar no Paraná de ponta a ponta. E isso aí dá uma janela de safrinha dentro do esperado. E aí está saindo bastante negócio, com certeza, no Paraná sobre milho safrinha para 2026 e também em outros estados, graças a essa chuva que está entrando dentro do período, né? Qualquer informação, simulação, orientação, liga lá para a G-Trade, liga para o Fernando Sofiati, o telefone está aparecendo aí sempre, né? Anota, já que você tem condições de anotar ou então depois rever essas informações, marca aí o telefone do WhatsApp, o WhatsApp 19971108610. Fernando Sofiati está lá com o Robson Polotto na G-Trade, à disposição para poder orientá-lo nas melhores alternativas para poder garantir a sua rentabilidade, das opções até todas essas operações que garantem, né, as ferramentas de proteção de preço na hora da comercialização, na hora do plantio, enfim. Né? Faça essa consulta lá com o Robson Polotto, com o Fernando Sofiati, que está ao lado da mesa dele. Os dois estão ali sentados, né, acompanhando, atendendo o Brasil afora. Agora, Robson, só para poder pincelar rapidamente essa questão do café. Nós temos aí o café dando uma disparada, o mercado está atento também às condições climáticas, né? A demanda continua firme, incertezas em relação à produção. O mercado tem acompanhado alta para o café e acompanhado também o clima. Tem como fazer alguma operação também? O produtor, cafeicultor, tem que procurar também opções aí, ou alternativas de proteção. Vocês também fazem esse acompanhamento aí na G-Trade, orientam o cafeicultor também? Sim. Até estava batendo papo hoje de manhã com um amigo e a gente observou nesse mercado de café que, graças à alta dos preços meio repentina nos últimos anos, né, principalmente no último ano, teve gente que vendeu muito café, vendeu praticamente todo o seu café. E aí está perdendo a alta agora. E teve gente que vendeu mais do que todo o seu café, né? Então, assim, se você alongou demais as suas vendas, seja em café, seja em milho, seja em soja, e o nível está baixo de preço, vamos falar, $4 no milho. É um nível baixo, pode ser que sustente baixo e continue assim por um determinado período. $10 na soja, é barato. Quem já viu 18, né? E no milho já viu 8, então a gente está tratando de preços à metade aí praticamente. Mas tem que se trabalhar. Agora, se você alonga muito a venda, você pode tranquilamente estar comprando uma participação de alta, até para se defender, né? Caso você não tenha o grão para produzir depois lá no final. Então, você pode trabalhar dos dois lados. O negócio é entender como que cada um está posicionado e aí a gente faz um diagnóstico, né? Porque é bem particular para cada um. No final, para o produtor que nos acompanha na abertura desse mercado, desta quinta-feira, Robson. Desejar que seja um plantio abençoado, né? Que venha chuva na hora certa, que venha sol, porque produzindo bastante, tendo bastante para comercializar, todo mundo ganha. A pessoa que está lá na cidade, que vai comprar mais barato, vocês que vão estar produzindo mais e tendo mais resultado, né? Mais margem. E às vezes, um período igual esse que a gente está vivendo de preços baixos, eles vão gerar períodos de preços altos lá na frente. Você observa como que está acontecendo nesse momento ao aumento de indústrias de etanol. É sinal que eles estão tendo bastante margem. Vai chegar um ponto que isso vai gerar uma demanda tão interessante que o primeiro ano que a gente tiver alguma quebra de produtividade, esses preços vão subir novamente a níveis mais altos. Então, preços baixos por preços baixos e a gente tem que se manter no período, no trabalho, né? E entender que tempos melhores virão. G-Trade, Cascavel, Robson Polotto, Fernando Sofiati, o WhatsApp está aí, mais uma vez, a gente repete sempre, insistentemente, 19971108610. Entre em contato lá com o Fernando Sofiati, o Robson Polotto, da G-Trade em Cascavel, e garanta a sua rentabilidade. Um grande abraço, até amanhã, Robson. Sérgio, tudo bom? Um abraço. Bom, agora vamos aproveitar, vamos à previsão do tempo, aquela previsão estendida de hoje, aliás, de amanhã, sexta-feira, dia 17, até a próxima quinta-feira, dia 23. A previsão do tempo para os próximos 7 dias da Vida Luz.
A previsão vai desta sexta-feira, dia 17, até a próxima quinta-feira, dia 23. Tem muita chuva no sul do Brasil, sendo registrada nesse momento no oeste do Rio Grande do Sul. Aliás, boa parte do estado de Santa Catarina. A chuva avança também no dia 18 para o Paraná, parte do estado de São Paulo, muita nebulosidade. Sul de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, tem muita chuva prevista para o dia 19. Mato Grosso do Sul, também parte da região do estado de Minas Gerais. Goiás, Brasil Central, com chuvas pontuais também registradas a partir da próxima semana. O corredor de umidade segue da região norte em direção à faixa leste do Nordeste, passando pelos principais estados da região do Brasil Central, centro-norte do Brasil. A partir do dia 22, próxima quarta-feira, a chuva dá uma trégua no sul, sudeste, parte do Nordeste, fica concentrada ali sobre alguns estados, principalmente da faixa leste do Nordeste, da costa litorânea e, lógico, a região norte do Brasil, com chuvas precipitando em baixos volumes, não tão volumosas assim, a partir do dia 23 na região norte, e que tem ali o estado do Maranhão, também Mato Grosso e outras regiões do Brasil, do centro-norte, com chuva nesse período. Bom, mais uma vez eu lembro, e sempre que nós temos todas essas informações disponíveis para o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Vá lá, faça parte do Clube de Assinantes, tem aí o telefone, como sempre, o 19998132915. São 15 editorias, todas elas selecionadas, separadas em grupos de WhatsApp, atualizadas a todo momento. João Batista Oliveira, direto da madrugada até o final do dia, atualizando essas informações com toda a equipe, Giovanni Lorenzon, todas as informações ali detalhadas para você fazer parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Por que a gente faz esse convite? Porque você vai ser o produtor mais bem informado desse nosso Brasil. Mas com esse convite, eu lembro também que a partir das 13 horas estaremos de volta com Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize comentando todas as informações do mercado nesta quinta-feira. Continue nos acompanhando. Vá lá, já tem a previsão do tempo com o João Batista Olive no Clube de Assinantes, tem o Ronaldo Coutinho também já disponível daqui a pouquinho para todos que querem saber sobre a previsão dos próximos dias. 13 horas, encontro marcado, um ótimo início de dia, bom trabalho. Até logo mais.